Eu cheguei há um mês, menos de um mês atrás, eu estava lá em Hanover, e lá em Hanover todo mundo estava discutindo exatamente várias coisas sobre superconectado, no hands, no foot, e comentando muito sobre matrizes energéticas. E, sem dúvida alguma, a discussão mais próxima de todos nós aqui são as novas matrizes energéticas. E vamos entender o seguinte, o carro elétrico, o uso dele, agora há pouco a gente estava descrevendo, quando eu falo de eu andar uma longa distância e parar para abastecer, eu estou usando o carro elétrico como quem usa um carro a combustão. E a ideia não é essa. A ideia é fazer o contrário. A ideia é você abastecer o carro quando você não está usando. Aí é diferente. Outra notícia, alguns pregam de que o Brasil, ele não é um país preparado para receber o carro elétrico. Mentira! Quem não é preparado para receber o carro elétrico é a Europa. A maioria de vocês aqui devem estacionar o carro numa garagem. Na Europa, não. A maioria de nós aqui, quando chega num trabalho, quando chega em algum lugar, estaciona o carro no estacionamento. Lá eles têm que ter eletropontos, porque eles não têm onde estacionar o carro. Eles não têm um lugar para pôr uma tomada. O Brasil é mais adaptado para ter um carro elétrico do que a França, por exemplo. Por isso que você vê, do que Amsterdã, por exemplo. Porque você vê que tem um monte de eletropontos lá, porque eles não têm aonde estacionar o carro. Entende? Uma cidade que não foi pensada para o carro, uma cidade que foram pensadas para as pessoas. O que eu gosto mais. Eu gosto mais de lá, nesse sentido, do que cidades que são fabricadas pensando no carro do que na pessoa. Então, o uso do carro elétrico ele é muito interessante, muito bacana, na medida em que você anda poucas distâncias, e em andando poucas distâncias, o momento que eu estou parado, eu não vou usar o carro. Quando eu vou até um posto de combustível, abasteço esse carro e levo o tempo que for para abastecer, você está usando um carro elétrico da mesma forma que você usa um carro a combustão. E a ideia do carro elétrico é você fazer diferente disso, ok? Mas a minha estada aqui agora, nesse minuto, né, não é nem para falar sobre o carro elétrico, né, é para falar um pouco sobre carro autônomo, né, e talvez eu vá decepcionar algumas pessoas aqui, talvez eu vá decepcionar alguns futuristas sobre o que eu penso e o que eu acho do carro autônomo. Primeiro, tem muita gente vendendo uma coisa que não vai acontecer. Mas quem está dizendo isso? Um Zé Ruela chamado César Urniani. O que não vai acontecer? Primeiro eu vou contar da minha vida. Eu tenho 50 anos de idade, eu era moleque, eu assistia a Pica-Pau, logo em seguida vinha os Flintstones e depois vinham os Jacksons. E quem é da minha idade, que eu estou vendo aqui que tem uns que estão com cabelo branco, outros estão até sem cabelo já, vão se lembrar que alguém falou para a gente que no ano 2000 o carro ia voar. E eu acreditei nesse negócio. Duas coisas iam acontecer no ano 2000. O carro ia voar e nós ia ter o bug do milênio. Nem o bug aconteceu e nem o carro voou. O que foi uma grande decepção para mim, porque eu me preparei para isso. Tudo bem? Primeira confusão que o pessoal faz. Gente, me ajuda, porque às vezes eu ouço umas coisas, às vezes eu acho que eu tenho um déficit de inteligência. Porque, olha só, um cara que quer um carro autônomo, ele quer o quê? Ir do ponto A e ir até o ponto B. E ele quer dirigir ou não? Porra, para isso já existe o ônibus, cacete. Para isso já existe o táxi. Para isso já existe um monte de gente. Para que eu preciso comprar um carro sem volante? Porque eu não quero dirigir. Segundo pesquisas, né, da própria Alelo, numa pesquisa que ela fez lá, o sujeito não quer mais dirigir um carro porque ele não quer ficar mais do que 10 minutos sem acessar o telefone celular dele. Cacete, eu quando peço para um motorista da Globo vir me buscar, eu já faço isso. E ele é um carro autônomo? Para mim é, porque eu não estou dirigindo. Vocês entenderam? Eu fui muito longe ou eu sou burrinho? Eu estou vendo o nego falar o seguinte, bom, no futuro você vai comprar o carro não vem com volante. Bicho, quando eu estou de passageiro, o carro já não tem volante do lado direito, não tem volante no banco de trás. Não entra na minha cabeça porque alguém compraria um carro, teria um carro na garagem, para chegar no carro e falar, Jackson, me leve para, sei lá, Paradise. E o carro,
Para isso eu pego hoje meu aplicativo, chamo um aplicativo de carona, ou chamo um aplicativo, um táxi, e ele me faz isso. Estou certo ou estou errado? Não, eu não sei, acho que eu estou errado, porque a maioria não falou sim. Estou certo ou errado? Eu vou dar um pouco mais de ânimo nessa turma aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são gestores de frotas, gestores de vidas, e esse povo é um povo que entrega mais do que o combinado. Estou certo ou errado? Pessoas que entregam mais do que o combinado, sabe como é que eu chamo carinhosamente? De monstro. O cara é um monstro. E eu acho que vocês são monstros. Monstrinho. Uns são mais monstrinhos que os outros. Falar em monstrinho, eu lembrei do negócio. Um dia eu estava tentando explicar o que quer dizer quando alguma coisa... Sabe alguma coisa não serve para nada? Tem coisa que a gente faz que não serve para nada, já reparou? Aí eu lembrei da minha mãe. E sabe que quando eu nasci, a minha mãe olhou para mim e viu que eu tinha os olhos meio esverdeados. Ela começou a chorar. Só mais tarde que eu fui entender, porque olho verde, gente feia, não serve para nada. Aí que eu vi, por que ela chorou? Foi que desperdício. Então, gente, monstro. Aí o que você vai fazer? Eu queria chamar cada um de vocês de monstro e aí cumprimentar, mas eu não vou conseguir. Então eu quero que você olhe para o cara do seu lado e chame ele de monstro. Vai, monstro. Aí, seu monstro. Aí. Já pode parar, que já soou falso, já pode parar. Ali eu vi dois caras em que um olhou para o outro e fez assim, monstro. Por isso que eu resolvi parar, que já estava pegando mal. Então, todo mundo aqui é monstro, ok? E aí, né, eu sou um monstro maior dessa parada. Vamos voltar no meu raciocínio? Eu chamei para a gente acordar. Eu tô doido, ou eu perdi algum capítulo dessa novela? Gente, eu trabalho com carro desde os 13 anos de idade. E eu venho ouvindo essa história, Mas por quê? Cezão, então você não acredita no carro autônomo? Acredito! É que as pessoas estão virando uma página que não existe. O que é um carro autônomo? É um carro que tem uma série de assistências que ajudam o motorista. Hoje nós temos carros semi-autônomos. Você pega o carro hoje, que tem um computador de bordo, e uma segunda versão do computador de bordo é o ACC, o Adaptive Control, essa porra aí, Cruise Control. E o que acontece? Você está andando com o carro e você seta o carro para andar a 80 km por hora. E você vem vindo a 80 km por hora, na boa, e alguns com assistente de faixa, então você não está nem com a mão e nem com o pé no volante, tudo bem? E não estando nem com a mão e nem com o pé no volante, aonde é que eu tenho ajuda? Eu tenho ajuda na medida em que o ser humano se distrai, mas a máquina não. São assistentes não exatamente para te dar conforto, mas sim assistentes para gerar segurança. Quando o carro da frente diminui a velocidade de 80 km por hora, você consegue determinar qual é a distância que você quer do carro da frente. A partir daí, sensores conectados vão fazer com que o seu carro diminua a velocidade sozinha, a ponto de esse carro à frente, de fato, frear e o seu carro frear. Até esse carro fazer uma parada total, e assim que ele parte com o carro, o seu carro parte. Então, pessoas que têm dificuldade, até por distrações, de manter a distância correta do carro da frente, esses sensores fazem esse serviço. Há uma autonomia no carro em medir a distância correta do carro que segue à frente. Outros carros, já com sensores bem mais avançados, percebem um carro à frente. Aliás, eu estava lá em Hanover, foi bem interessante, colocar os sensores nas laterais de um ônibus. A gente vê com muita frequência, infelizmente, ônibus na hora de fazer uma manobra, ele não vê o ciclista. Isso acontece aqui no Brasil ou não? Com muita frequência. Hoje, o ônibus ele vem vindo ali. Se a bicicleta ou o ciclista ele entra no ponto cego do ônibus, se o motorista, e ele já está ali, sensores já perceberam a presença do ciclista ali embaixo no ônibus, tudo bem? Sensores já o detectaram. Se o motorista, através da direção elétrica, ameaçar virar o volante para a direita, o carro breca na hora. O ônibus breca na hora, o caminhão breca na hora. Eu não estou falando para você já existe
Esses caminhões e ônibus já existem. Apresentaram para a gente em Hanover, eu andei no ônibus, andei no caminhão, é show de bola. Até pouco tempo atrás falava-se de que nós não teríamos mais espelhos retrovisores, que no lugar dos espelhos retrovisores nós teríamos câmera, e parecia que seria algo muito lá longe. Não é mais. Vários caminhões da Scania hoje, já homologados inclusive para andar no Brasil, vêm com câmeras. E qual é a grande diferença de você ter câmera? Ajuda, obviamente, vocês veem que o espelho retrovisor de um caminhão é imenso, né? Ele gera uma resistência do ar muito grande, chega a poupar de 2 a 3% de consumo de combustível, a resistência do ar que você tem num espelho retrovisor, mas o mais importante que isso, ele vem aqui para a coluna, para o lado de dentro. Uma carreta, quando ela ia fazer uma virada, e ela quase entrava em L, você não enxergava se tinha algo ou alguém ali, a câmera ela abre, ela varre, de maneira que você consiga enxergar o espaço. É aí onde uma série de equipamentos, uma série de sistemas, que estão dentro desse pacote chamado autônomo, fazem a diferença, e aí sim eu concordo que o motorista se distrai, eu concordo que o motorista precisa de assistentes, eu concordo também que tem muita gente resistente, que ao não saber o que é o equipamento, cria um zero preconceito. Eu sou de uma época onde as pessoas falavam assim, carro hidráulico, isso é coisa para aleijado. Eu sou dessa época. E aí a gente foi mudando a cultura das pessoas, de modo que hoje, levanta a mão aqui, quem entre escolher de um carro automático e um carro mecânico, quem quer o carro automático? Levanta a mão. Cara, é muito mais fácil um câmbio automático, é muito mais seguro um câmbio automático. No momento de uma frenagem de emergência, eu estou com as duas mãos no volante. Na hora que eu vou fazer uma curva, uma desaceleração, eu estou com as duas mãos no volante, um pé no acelerador e um pé no assoalho. O meu corpo, ele está seguro, o meu corpo está estabilizado. Um piloto de competição, e me permitam, né, eu tenho 3 títulos brasileiros, o capacete de ouro de 2011 e convidado para andar na Porsche Cup o ano que vem, e fiz também a Mercedes Challenge em 2014. Cara, tudo que um piloto quer está estabilizado dentro do carro. Por isso você usa um cinto, né, de 5 pontas, vem cinto de segurança daqui, vem cinto de segurança daqui, prende num carretel, vem cinto de segurança daqui, vem cinto de segurança daqui, e vem um pelo meio das pernas, que se você não tomar cuidado, você racha as bolas no meio. Eu sei, eu batia 200 km por hora, quase fiquei estéril. Então, quer dizer, para que você quer? Ficar preso no carro, você parece uma tartaruga, você só mexe os pés e os braços, e o corpo fica estabilizado. Um carro automático te deixa muito mais estabilizado no carro do que um carro mecânico. E é claro, você vai encontrar aqueles puristas, o gostoso é trocar marcha. Eu estava fazendo a rádio CBN, e aí entrou um cara maluco, né? E aí ele falou assim para mim, César, estava ficando muito sem graça carro hoje, meu filho, porque trocar marcha nós não trocamos mais mesmo. E cada vez mais os carros vai ficando mais chato de dirigir, mais difícil. Você não concorda? Falei, olha, eu concordo até a página 2. Porque se o ser humano dirigisse... O que é a palavra dirigir, gente? Dirigir. Se o ser humano dirigisse o carro, 10. Mas a última coisa que o caboclo faz é dirigir. Manda nudes no WhatsApp. O cara deu uma risada. Você manda nudes, hein, velho? Ele fez assim, ó. Porra, velho! Se distrai com tudo, a gente é assim, né? O mundo moderno hoje nos solicita de tal maneira que você já não está com o corpo ali. Você só está com o corpo, você não está com a alma. Tua cabeça está em outro lugar, tua cabeça está na reunião, tua cabeça está em algum problema que você teve. Nós somos assim. E aí, a autonomia de que tanto pregam, eu concordo com ela na medida em que ela vem para trazer sistemas e assistentes que venham salvar a nossa vida. Carro que você amanhã vai chegar, vai comprar, vai falar, chamar de Bob, vai chamar de não sei o quê, vai falar um comando de voz, e nesse comando de voz, ele vai dar partida e vai levar você do ponto A até o ponto B. Não vai existir por uma questão de essência. Não precisa. Não faz o mínimo sentido. Então o nego vai ficar falando disso 1 milhão de anos e mais. O dia que você chegar no ponto A e para ir para o ponto B, ele sair do chão e voar, esta quiçaça já não é mais um carro, ele é um drone ou ele é um helicóptero, ele já é chamado de uma outra coisa, mas não é carro, não é automóvel, entende?
eu sinto vontade assim como, por exemplo, tirando também aí a dor de cabeça de muita gente, principalmente das petrolíferas, eu estive num evento e o pessoal ficou incomodado, cara, com essa questão do carro elétrico, né? E aí fizeram um evento bacana lá no Rio de Janeiro, aí chamaram para abrir o evento. Os caras não têm juízo, né? E aí é o seguinte, tá todo mundo lá, todas as petrolíferas, o pessoal, todas as marcas que você imaginar, e eu percebi que realmente era um problema sério quando eu comecei a olhar assim, os crachá, estava assim, CEO, presidente, e só a petrolífera braba. Eu falei, gente do céu, realmente, porque quando os caras não estão muito preocupados, eles mandam quem? O estagiário. E aí não, estavam os presidentes lá. Eu falei, tá bom. E aí, cara, eu falei o seguinte para eles, olha, e eu falo isso para vocês também, eu cravo o que eu vou dizer aqui para vocês agora. Não vai acontecer essa história de virar uma chave do dia para a noite e os carros deixarem de ser a combustão para serem elétricos. Eu vou repetir. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem está falando isso está falando uma grande blasfêmia, porque desde que o carro é carro, em toda e em qualquer comunidade, essa discussão em torno de qual é o combustível existe. Carro elétrico foi o primeiro carro que existiu na face da Terra. Deram um nome em 1896 ao primeiro carro a combustão, mas não é verdade. O primeiro carro a combustão aconteceu 56 anos e o carro era elétrico. Todas as comunidades sempre discutiram novas matrizes energéticas, principalmente em momentos de guerra, em momentos de falta o próprio Estados Unidos não queria mais trazer combustível das Arábias. Gente, isso sempre existiu. Desde que carro é carro, a discussão em torno de qual matriz energética é melhor, para você não ter escassez, sempre existiu. O brasileiro bate no peito e fala que o etanol e o álcool é brasileiro. Não é. Não é. Quem inventou o etanol foi os Estados Unidos em 1927. Em 1927 já tinham feito carro a álcool vindo do milho, porque tinham a dificuldade de petróleo. E aí eu vejo os caras contando umas coisas de carro elétrico e novos combustíveis, como se fosse coisa de hoje, bicho. Essa discussão em torno de matriz energética sempre existiu e nunca vai parar. A única diferença agora... Aliás, eu convido vocês a lerem um livro chamado Verdade, Mentira e Inconveniente, que ela conta exatamente a virada do carro elétrico ao carro a combustão. E vocês vão ficar meio chateados com o que vocês vão ler lá. Então, veja bem, hoje, o que vai acontecer e está muito forte? Vários tipos de matrizes energéticas. Você vai estar num lugar onde, por exemplo... um carro, seja ele qual for, através de GPS, ele já identifica que em certo momento, no centro de São Paulo, ali é carbon free. Véi, aqui não pode entrar nenhuma gota de carbono. Tudo bem? O carro, através de GPS, ele já chega lá, desconecta o motor a combustão, um motor elétrico atua naquela área onde é carbon free. Eu não estou falando de uma loucura, isso já existe. Estava lá em Hannover, me apresentaram o carro. Você vai ter carros hoje que além do... Quem vai ganhar um mercado muito grande vai ser o gás, o GNV. Tanto o GNV como o GNL. Quem é o GNL? É o gás natural, submetido a menos 163 de temperatura, ele fica líquido, e aí, em vez de um tanque, o que ele tem é uma garrafa térmica, porque essa desgraça não pode esquentar. E ali dentro, para você ter uma ideia, se a gente for falar do transporte de carga, 2 garrafas dessa substituem 1.200 litros de óleo diesel, e faz um caminhão percorrer 1.500 quilômetros. GNL. Ah, César, nossa, lá na frente a gente vai ver isso? 500 caminhões na Espanha andam com isso. Vou repetir. 500 caminhões na Espanha andam com GNL. Eu não gosto de ficar falando um monte de coisa que vai acontecer lá na frente. Eu sou meio banana macaco, macaco banana, eu gosto de coisa que está acontecendo agora.
Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Entende? Então, isso sim vai ter aos montes. Eu tenho um carro elétrico, agora é álcool, agora é gasolina. Por falar nisso, quem assistiu Ana Maria Braga segunda-feira? Ninguém assistiu? Olha, porra, cara, quem assistiu na hora? Porra, cara, eu falei de combustível na Ana Maria Braga segunda-feira. Isso é muito legal, eu gostei dele. Não, sabe por quê? A gente tem mania de achar que o mundo é essa sauninha gay que nós estamos aqui, né? E não é, bicho, tem muita gente dependente de álcool, combustível. Alguma coisa que pode ser muito comum para nós aqui, por exemplo, é o fato de qual é o melhor combustível a usar. E você acredita que eles fizeram um povo fala, que a gente chama, e tem um monte de gente que não sabe qual é o combustível que ele tem que colocar entre álcool e etanol, sendo que o Brasil tem 86% da sua frota hoje de carro flex. E o cara não sabe qual é o melhor combustível que ele tem que usar. Aí um cara aqui em São Paulo fala que, olha, agora está melhor usar etanol. Aí o cara que está lá no Rio de Janeiro e tenta usar etanol. O preço do etanol em São Paulo é igual no Rio de Janeiro? Mas teve um viadinho lá do programa Auto Esporte que falou que agora é. É para São Paulo, não significa que seja bom para o Rio. As pessoas não sabem fazer conta de qual é a média de consumo que o carro faz. Gente, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Vocês, e a maioria de vocês, daquilo que eu entendo, com algumas exceções, quando contrataram, dentro da sua frota, você tem lá os carros e as pessoas que usam os carros da frota, incluindo os carros que são carros benefícios. Tudo bem? Esses caras dirigem carros de vocês, carros da companhia e daí por diante. A pergunta é, você contratou um diretor, você contratou um cara de marketing, você contratou um cara da comercial, você contratou um cara de trade marketing ou você contratou um motorista? A não ser que você seja de uma frota de caminhões, aí você contratou um motorista. Caso contrário, você contratou o quê? Qual que é a especialidade do cara da área comercial? Você chega para um cara da área comercial e perguntar o que é melhor, etanol ou álcool, é muito louco imaginar que ele não sabe. Cara, ele foi contratado para ser da área comercial, ele não foi contratado para ser mecânico, cacete. E quem é que tem que dar para ele qual é o melhor combustível que ele tem que usar? Sistemas. Por que isso é importante para vocês? No teu carro você faz o que você quiser, mas no carro da empresa, por que isso é importante? Isso é desempenho, velho. Isso é dinheiro. Não é isso? E é para isso que nós estamos aqui. A gente tem que lembrar que, às vezes, o público com quem você fala, ele não tem cultura. Só lembrando o seguinte, cultura que eu quero dizer, pelo amor de Deus, cultura automotiva, automobilística. Eu falei um pouco disso ontem, eu queria lembrar aqui. O programa Auto Esporte, ele é a maior audiência da televisão brasileira nos finais de semana de manhã, e são dois os motivos por qual ele é o melhor, os motivos por que ele é a maior audiência. Número 1, é porque o brasileiro gosta de carro. Mas sabe qual que é o número 2? O formato. E qual é o formato? A gente tenta pegar coisas muito técnicas e transformá-las, pegar esse techniquez e traduzir numa linguagem muito simples. Por quê? Porque o grau de conhecimento das pessoas acerca de carro, ela é muito simples. Agora, pega o começo da nossa conversa, carro autônomo. Eu fiz uma matéria que, os meus amigos tiraram o sarro da minha cara. Olha, eu passo uns perrengues de vez em quando. Amigos, pilotos, engenheiros tiraram o sarro de mim. Eu falei sobre, quem assistiu há umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente falou sobre a importância da tampinha do bico do pneu. Você assistiu? Legal. Já sei de onde veio a audiência. Cara, porra, bicho. Quem é que não sabe que é importante aquela tampinha? Aí, aconteceu um negócio legal. Entrou um cara no Instagram, do programa, no Face, sei lá, e ele escreveu assim, porra, hein, Cezão? Tá novidade, hein, irmão? 30 anos nas costas como piloto, para falar da merda da tampinha e da válvula. E não sei o que, não sei. Aí ele escreveu assim, quem não sabe que o pneu com E? Ai, não, né, velho? Aí você levantou a... Não, aí você levantou aqui, né? E eu, mardoso do jeito que sou. Aí eu falei assim, viu, querido? Aí embaixo, cara, tinha um monte de gente. Ah, que legal. Aí eu não sabia. Ah, não sei o quê. Um monte de gente que não sabia. Falei, caramba, tinha um monte que não sabia.
Quer dizer, eu achei que o tema era pífio. Não, mas um monte de gente não sabia. Aí o que eu tive que responder para o amigo? Ô, colega, porra, velho, desculpa. A matéria ela não foi feita para pessoas especialistas como você, né? A matéria foi feita para pessoas, assim, muito simples, que não entendem nada. Você acredita que tem gente que não sabe escrever nem pneu? Para gente que não sabe nem escrever pneu. Desculpa, não foi para você. Então, às vezes, a gente tem um hábito de medir os outros pela nossa régua, quando a gente fala de nível de entendimento. A gente precisa ajudar esses motoristas, porque nós temos o hábito de chamá-los de motoristas, mas eles são pessoas, e antes de motoristas, que não são, eles são um cara da área comercial. E nós temos que fazer esses caras da área comercial voar. Nós temos que fazer esses diretores que comandam a empresa voar. Nós temos que fazer que todos esses colaboradores que usam o carro da empresa voar no negócio deles. E para eles voarem, nós temos que ensiná-los o que é um automóvel, como ele usa esse meio de transporte, a forma mais saudável de ele utilizar aquilo, com mais qualidade de vida. E aí sim, vai ser um comercial que vai voar, vai ser um diretor que vai voar, vai ser um cara de trade marketing que vai voar, porque ele sabe usar aquela ferramenta da melhor forma possível, porque vocês, gestores de frotas, conseguiram, né, dar a ele essa asa para que ele pudesse voar. Porque enquanto eles continuarem dirigindo o carro do jeito que eles dirigem, tomando algumas multas do jeito que eles tomam, causando aí sinistros como eles causam, eles são muito mais lembrados pelo erro que eles cometem do que pelas benesses que eles podem trazer para a companhia. E eu estou muito convencido, através de trabalhos que a gente desenvolve, o bom vendedor é aquele que não tem multa, o bom diretor é aquele que não tem multa. A palavra convence, o exemplo arrasta. Fiquem com Deus!